Olá, telespectadores. O programa Caminho da Universidade, TV Milênio, retoma mais uma entrevista com o terceiro candidato. Este programa, o candidato entrevistado será o professor Alisson Frantz, conforme falamos já nos programas anteriores, através de sorteio, onde a primeira candidata foi a professora Genoveva, o segundo foi o Pedro Bom e o terceiro candidato, então, o professor Alisson Frantz. E nós teremos o quarto programa, que será exatamente um compacto dos três candidatos entrevistados. Mas vamos então dar as boas-vindas ao candidato à reitoria da Uniuv, professor Alisson Frantz. Seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade e da TV Milênio. Obrigado, Aloísio. Olá a todos. É uma grande oportunidade para que possamos conversar um pouco mais sobre o nosso comprometimento, as nossas ideias e, sem dúvida, essa expansão do processo democrático que toma conta do nosso país, especialmente nesse ano. Muito bem. Professor, vamos fazer a sua apresentação aos telespectadores, como fizemos também nos demais candidatos. Para quem não conhece o professor Alisson Frantz, ele é filho de Nelson e Vera Frantz, nasceu aqui em Ana Vitória, é casado com Caroline e pai da pequena Laura. Graduou-se em fisioterapia pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, em 2002. É especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2004. E mestre em Tecnologia em Saúde pela Pontifícia Universidade Católica PUC do Paraná, Curitiba, em 2008. Tem produção científica nas áreas da saúde e da tecnologia em saúde, sistemas de informação e apoio à decisão. É membro da Academia de Cultura de Curitiba, ACUR. É membro fundador e primeiro presidente da Academia de Cultura Precursora da Expressão, ACUPRE, abrangência em União Vitória e Porto União. Trabalha para a Uniuv desde 2003, atuando como docente. É o atual secretário acadêmico, dedicando-se em tempo integral para a instituição. Vamos então ao primeiro questionamento, professor Alisson Frantz, em relação aos docentes. Esse questionamento foi elaborado pelos docentes da Uniuv. Diz o seguinte: o artigo 4º do Regimento Geral da Uniuv diz: o Centro Universitário de Ana Vitória, Uniuv, orientado por princípios éticos, sociais e morais, tem por missão desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação integral e permanente de cidadãos e de profissionais compromissados com a vida e o progresso da sociedade. No PPI, Projeto Pedagógico Institucional, está escrito: a universidade precisa refletir em seu seio a pluralidade e a diversidade de opiniões ideológicas da sociedade, como expressão de sua autonomia. Numa universidade viva, é preciso que as ideias não só fluam, que se choquem, que se conflitem e dialoguem, mas também que sejam divulgadas, conhecidas e partilhadas. Só assim poderá aspirar à criatividade e à respeitabilidade. Ainda no PPI da Uniuv, no item 2.3.3, lê-se: a concepção de universidade que é assumida pela Uniuv parte do pressuposto da sua necessária articulação com as demandas e necessidades regionais e nacionais. A Uniuv se configura democrática, transformadora e consciente do seu papel e de sua responsabilidade social, assumindo a formação de indivíduos para o exercício profissional e para a prática da cidadania. Pergunta: de que forma, caro candidato, pretende fomentar as concepções de ensino-aprendizagem em que a construção do conhecimento envolve um processo e não um produto, como está contido no Regimento Geral da Uniuv e no seu PPI? Por gentileza. Bem, Aloísio, analisar um ponto de vista parcial ou fragmentado o nosso PPI, o nosso regimento, às vezes causa esse tipo de interpretação, da qual não pode ser visto assim, deve ser analisado ele dentro de um contexto, dentro da concepção de universidade.
Mas concordo, é claro, de que a educação, ou seja, o processo de formação, a formação do conhecimento, a construção desse conhecimento, é sim um processo. É um processo contínuo, um processo em linha contínua que deve ser trabalhado de maneira geral sobre 3 pontos. Primeiro, você deve ter a matriz curricular ou o currículo pleno, ou, enfim, o conteúdo a ser trabalhado. Esse conteúdo deve estar bem especializado, deve estar bem aprimorado, deve ter sido feito sob orientação das diretrizes nacionais e, tendo esse currículo, aí você verifica exatamente qual é o instrumental necessário para se trabalhar, como, por exemplo, os laboratórios ou as ferramentas necessárias para aprimorar, ou seja, desenvolver e discutir esse currículo. Você bem leu ali a respeito da discussão das ideias e talvez discutir as ideias, fomentar essa discussão, é necessário justamente para o desenvolvimento desse currículo, o trabalho dessas ideias que contemplam, ou seja, que estão nessas linhas magnas ou nas diretrizes do currículo. Mas tudo isso não serve sem uma articulação entre acadêmicos e professores. Então, os docentes, junto com os acadêmicos, é quem deve promover esse trabalho. E a construção do conhecimento, eu acredito que seja feita justamente nessa parceria maior, tendo o seu currículo a ser desenvolvido, obtendo o ferramental necessário para esse desenvolvimento, mas esse processo deve ocorrer com essa interação, com essa aproximação cada vez maior entre acadêmicos e docentes, numa integração, numa troca de conhecimento, ensinando o que sabe, aprendendo o que ensina, dentro dessa conjuntura que eu acredito que deve ocorrer esse processo de formação continuada. Muito bem. Vamos então, candidato professor Alisson Frantes, ao segundo questionamento. E esse questionamento vem exatamente dos funcionários administrativos da Uniuv. Sabe-se que dentro do plano de carreira vigente existe somente a ascensão horizontal, ou seja, o funcionário avança dentro de uma linha, não existindo o incentivo para a melhoria do nível educacional. Exemplo, um funcionário concursado de nível médio concluindo o ensino superior ou outros cursos para sua melhoria pessoal e profissional, não receberá nenhuma melhoria salarial. Sendo assim, questiona-se: existe a intenção de melhorar o plano de carreira e considerar a evolução educacional do funcionário independente do nível do cargo? De que forma? Por gentileza? Sim, Aloysio. Eu e o professor Lúcio conversamos muito sobre esse processo, né? A questão do plano de cargos, o plano de carreira, é amplamente discutida lá na Uniuv, e eu e o professor Lúcio temos um pensamento de que sim, nós queremos sim trabalhar nesse processo, nós estamos comprometidos com esse processo do plano de cargos e salário. Veja bem, o nosso plano atual ele é de 1998, e é preciso que as pessoas entendam que esse plano é uma lei. Como funciona? Então não é o reitor quem dá aumento, não é o reitor quem muda as coisas lá dentro. O reitor é uma parte do processo como um todo, né? É uma parte desse processo. Mas veja bem, Aloysio, o reitor pode propor um novo plano de cargos e salários após ouvir e consultar os interessados, e essa proposta é então encaminhada ao Executivo Municipal, a quem, achando viável, a transforma num projeto de lei. Aí, esse projeto de lei deve ser encaminhado à Câmara Municipal para que se transforme ou não em lei. Só então ele é aplicado. Então tem um trâmite para que isso ocorra, o qual eu acredito que é perfeitamente viável e eu e o professor Lúcio temos condições de fazer esse encaminhamento. Pois bem, como fazer esse processo? Então nós estamos sim comprometidos com um novo plano de cargos e salários, com um novo plano de carreira, não só para os funcionários, mas também nos preocupamos com os docentes. Mas em específico hoje nos funcionários, eles têm apenas uma ascensão horizontal. Eles não ascendem de nível de maneira vertical, o que é errado, na minha opinião, e da do professor Lúcio. Nós discutimos isso com outras pessoas. O plano dos docentes já contempla essa ascensão vertical, horizontal e vertical. Dos funcionários, não. Isso deve ser verificado e deve ser corrigido. Então, nós temos uma série de ajustes, mas que não ficam só nessa ascensão vertical somada à horizontal, mas também a premiação pela formação continuada desses profissionais. Hoje, como exemplo citado na pergunta, ele entra com o nível médio e mantém o seu salário dentro do nível médio, independente da sua escolaridade alcançada ao longo da sua carreira, o que diminui o seu incentivo, né? Então, nós, além de promover essa ascensão vertical para os níveis de escolaridade, ele passando para a graduação ou pós-graduação, ele deve sofrer um reajuste, mas não pode parar por aí.
ele também tem que ser incentivado a se capacitar. Em especial, o nosso profissional técnico administrativo deve receber incentivo para que se capacite mais e atuando cada vez melhor para a nossa instituição. E também não pode parar por aí. Não é só essas questões. Tem uma outra questão que caminha em paralelo, que está em conjunto com a questão do plano de carreira, nosso plano de cargos e salários, que é a questão do fundo de previdência. Nós conversamos, eu e o Lúcio, sobre isso e vamos montar uma comissão para atuar junto ao fundo de previdência, porque de nada adianta ajustar o plano de cargos, ajustar o nosso plano de carreira para que ele tenha incentivo ao longo do ano, para que ele contemple toda a sua jornada de carreira lá dentro, recebendo incentivos a cada passo dado, a cada construção, premiando o aprimoramento e a melhora dele para a instituição, mas também ele precisa se aposentar. Então nós queremos sim fazer um trabalho em conjunto com o Fundo de Previdência para dar essa segurança, para dar essa tranquilidade às pessoas que possam desenvolver a sua carreira junto à instituição e depois poder se aposentar, que é um direito, que é um mérito, não só para o funcionário, também para o docente. Mas hoje ainda há um déficit, há uma defasagem muito grande nesse plano de carreiras, especialmente para os funcionários, o qual sim, eu e o professor Lúcio estamos comprometidos e vamos fazer dessa forma, apresentando uma proposta ao Conselho Universitário e sendo aprovada, encaminhando do Conselho Universitário para o Executivo Municipal, solicitando a transformação em um projeto de lei e assim torcendo e indo junto à Câmara para que isso se transforme em lei e traga esse benefício, essa qualificação, essa resposta, esse mérito aos nossos funcionários e também, é lógico, em conjunto com o corpo docente. Muito bem. Professor Alisson, vamos encerrar o primeiro bloco e vamos retornar em seguida com o segundo bloco. Estamos conversando exatamente com um dos candidatos à reitoria da Uniuv. Vamos fazer um rápido intervalo e retornaremos entrevistando o candidato, o professor Alisson Frantz. É rapidinho.